Bom dia, ITEP, tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar aqui. Eu sou a Vicky, eu fui diretora de projetos ali na IPR Consultoria no primeiro semestre de 2022, então fui diretora de projetos por um semestre e hoje estou aqui muito feliz para dar esse treinamento para vocês de ferramentas e metodologia de estoques e layout, que é um escopo, mas são duas metodologias que a gente aplica bastante dentro da IPR. Então, vou separar uma primeira parte da apresentação sobre estoque, a segunda sobre layout. Então, começando aqui por estoque, só retomando qual é o objetivo da gente fazer um projeto de estoque, é entender as movimentações que estão envolvidas naquele estoque e utilizar isso na otimização dele. Vocês vão ver que o objetivo que eu botei para layout é bem parecido e quando chegar lá eu explico qual é a diferença, porque eles acabam se diferenciando para a gente. Opa, spoilers. Mas enfim, sobre estoque, então, quando o projeto de estoque chega para a gente e dentro da IPR a gente caracteriza, ok, este é um projeto de estoque, a gente considera que a gente já tem todas as informações de movimentação daquele estoque e a gente só precisa organizar elas do jeito que a gente precisa, do jeito que a gente consegue usar elas. Então, a gente considera que a gente já sabe o que entra e a gente já sabe o que sai. A gente só precisa ver como é que a gente vai jogar com essas informações para o projeto funcionar. Só que a gente sabe que nem tudo na vida é um morango, né? Então, nem sempre as coisas chegam tão prontinhas pra gente. E quando não chegam, a gente acaba gerando outros projetos. A gente acaba fugindo do escopo de estoques e fazendo projetos diferentes de acordo com a complicação que essa demanda traz pra gente. E a gente recebe duas principais complicações. A primeira é o cliente não sabe quanto que sai. Então, ele não sabe quanto que ele produz certinho, ele não sabe se ele produz 10 bolos de chocolate por dia ou se ele produz 50. Se ele não sabe nem quanto ele produz, ele não sabe quanto ele gasta de ovo, quanto ele gasta de farinha, quanto ele gasta de fermento, não sabe de nada, não existe um controle acerca disso, então a gente não tem dados sobre o que está saindo desse estoque, não tem os dados de movimentação, ou também o cliente não sabe quanto deveria entrar. Então, existe um certo controle, mas ele não funciona, ele não é o suficiente para suprir a demanda do cliente. E a cada uma dessas complicações gera um escopo diferente dentro da EPR, então, fugindo de estoques, a gente acaba indo para outro tipo de projeto. O primeiro problema, que é o não sabemos quanto sai, acaba caindo para a gente como estudo de capacidade. Então, é um estudo que ele não é exatamente para estoques, ele é muito mais voltado para a produção, para a gente entender certinho quanto que aquela empresa é capaz de produzir. Então, se eu sou uma padaria, quantos bolos de chocolate eu consigo fazer por dia? E, claro, é sempre importante que essa capacidade esteja o máximo possível próxima da minha demanda, né? Porque se eu tenho muito mais capacidade do que demanda, eu estou gastando dinheiro à toa. Mas, enfim. E o estudo de capacidade consiste basicamente em a gente estabelecer um método de coletar análises de tempo, coletar tempos desse processo, para conseguir estabelecer um indicador que me diga qual é a minha capacidade. Por exemplo, acho que o que a gente mais faz de capacidade hoje é nas lojas Renner, e a gente trabalha muito com um indicador chamado peças homem-hora. Eles querem saber quantas peças um funcionário consegue etiquetar por hora, quantas peças um funcionário consegue abrir as caixas e guardar na loja por hora. Então, a gente trabalha muito com tipo, indicadores específicos para cada processo, para que a gente consiga entender essa capacidade. Qual é a relação disso com o estoque? Se a gente sabe quanto que a gente pode produzir, quanto que a gente está produzindo, a gente consegue entender quanto que está saindo do nosso estoque e a gente consegue gerar ali uma planilha de controle, alguma coisa para eles, para que a gente consiga suprir essa falta de o que sai, né? Essa falta dessa informação da movimentação e a gente consegue entender essas saídas. Já o outro problema, o problema de não saber quanto que deveria estar entrando, acaba caindo para um escopo bem sensível nosso, que é a previsão de demanda. A previsão de demanda, ela está muito atrelada a prever a demanda futura, então ter essa previsão, criar previsões do que a gente vai precisar produzir futuramente. E por conta disso, por conta de ser algo meio abstrato, a gente acaba fazendo muito uso de modelos preditivos, de simulações computacionais, para conseguir prever essa demanda. Só que, e a principal que a gente usa é a simulação de Monte Carlo, até botei o nomezinho dela aqui. Mas a previsão de demanda por si só é um mundo completamente diferente, vai muito longe e é um escopo muito difícil. Então, toda vez que chega uma negociação de previsão de demanda, a gente já dá um medinho assim aqui dentro da IPR, porque é muito fácil a gente recusar propostas de previsão de demanda, exatamente por ser um escopo sensível, por ser um escopo muito difícil de ser trabalhado. Ou seja, se chegar alguma coisa assim para vocês, deem uma atenção bem especial para ver se realmente faz sentido para vocês, se realmente a gente tem capacidade de fazer toda essa parte de modelos e simulações.
Mas, enfim, considerando que o mundo é perfeitamente redondo, considerando que a proposta chegou para a gente já com as informações, o cliente tem um controle de estoque, ele faz sentido, a gente passa para o estudo de estoque em si, agora sim, voltando para o escopo. E para isso a gente usa duas principais ferramentas. O diagrama de espaguetes, ele pode ser aplicado para estoques, mas a gente usa ele muito mais para layout, então vou passar bem rápido por cima dele agora, depois eu explico mais a fundo. Mas é basicamente uma ferramenta onde a gente vai tentar entender a movimentação das pessoas envolvidas ou das amostras envolvidas. E já falando de amostra, por isso que eu comento que é muito mais utilizado para layout que para estoque. A gente tenta entender a movimentação, tipo, bem movimentação mesmo das pessoas ali dentro. Então, de onde elas vêm, para onde elas vão, qual é o caminho que elas traçam e com que frequência esse caminho é traçado. A curva ABC, sim, é o que a gente de longe mais usa para estoques. Ela é uma ferramenta que busca elencar quais são os produtos mais e menos importantes, criando um ranking entre eles. Então, tudo que está no meu estoque vai ser colocado num ranking para eu entender o que é mais importante e o que é menos importante ali dentro. E a curva ABC, então, ela faz essa categorização em três principais categorias: A e B, C, A, B e C. Então, a primeira delas, A de maior relevância, B relevância média e C menor relevância. E a gente busca aplicar o meu Google começou a falar sozinho. A gente busca aplicar o princípio de Pareto nessa categorização. Então, o princípio de Pareto me diz que 80% das consequências são geradas por 20% das minhas causas. Dentro de estoques, então, a gente diz que 80% do capital empregado está em 20% dos itens. Então, a gente não precisa olhar para todos os itens com a mesma importância, com a mesma relevância. E dentro de estoques, então, a gente acaba dizendo ali que a gente considera na categoria A, isso de forma geral, né? A gente não precisa ter certinho 20%, 15%. Mas, enfim, de forma geral, na categoria A, 20% dos produtos vão representar 80% do meu estoque. Esse seria o ideal. O B, 30% dos produtos, que vai representar uns 15% do meu estoque. E os outros 50% dos produtos não me trazem tanta relevância, então podem ocupar só 5% do meu estoque. Esse é o mundo ideal. Mas, enfim. E sobre estoques era basicamente isso. Deixa eu dar uma conclusãozinha. Sobre estoques era basicamente isso. No próximo vídeo eu vou explicar como fazer a curva ABC. Mas a ideia geral de estoques é isso: a gente fazer essa categorização e se utilizar dela para conseguir organizar o nosso estoque de forma física que faça mais sentido, mais otimizada possível para funcionar. Passando para layout, então, o objetivo principal do layout é entender as movimentações envolvidas no processo e modificar o arranjo físico para reduzir elas. Então, como eu comentei, bem parecido com o objetivo de estoques, mas o estoque a gente acaba não entrando em produção, a gente acaba só movimentando uma coisa estática, né? A gente acaba movimentando as coisas que estão paradas e trocando elas de lugar. Enquanto no layout a gente tem que avaliar toda a movimentação do processo, todo o caminho da amostra, tudo que está envolvido ali no meio, para a gente conseguir estabelecer o arranjo físico ideal para isso. E por conta disso, a gente acaba utilizando de outras ferramentas. Então, por exemplo, curva ABC é uma que geralmente não entra para a gente para layout, mas a gente usa basicamente só ela para estoques. Então, abordagens bem diferentes. E para layout, sim, a gente acaba usando muito o diagrama de espaguete para entender as movimentações do processo em parceria, então, de forma conjunta com o método SLP para entender as relações. E por que que eu bato tanto na tecla de serem coisas conjuntas? Porque, por exemplo, se eu vou tomar banho, eu preciso, tem um lugar que eu pego a toalha, tem um lugar que eu pego o shampoo, tem um lugar que eu pego o sabonete, tem o meu chuveiro, tem de onde eu venho, tem de onde eu vou, para onde eu vou. E pode ser que exista uma relação muito importante ali entre, por exemplo, o lugar que eu pego o shampoo e o chuveiro, né? Vou até o shampoo, pegar o shampoo, volto pro chuveiro para lavar meu cabelo. Então, eles têm uma relação muito próxima. Se eu for avaliar a relação entre eles, essa relação tem prioridade máxima, porque eles precisam estar um próximo do outro. Só que, ao mesmo tempo, é uma movimentação que eu vou fazer uma vez por dia, duas vezes por dia, se eu for tomar 2 banhos. Então, não é uma movimentação relevante a nível global no meu dia a dia. E é isso, são essas minúcias que a gente tem que acabar avaliando no layout. Por mais que uma relação entre dois locais seja relevante, será que ela é relevante no contexto geral? Então, é isso que o diagrama de espaguete, junto com o método SLP, nos traz. Agora sim, entrando um pouquinho mais adentro do diagrama de espaguete, como eu tinha comentado, ele tem o objetivo de avaliar a movimentação entre dois locais, ou entre mais locais, avaliar a movimentação de forma geral, e a gente pode usar ela tanto como acompanhamento do funcionário, então do colaborador que está realizando o processo, quanto do acompanhamento da amostra, o que fizer mais sentido ali para a análise que estiver fazendo. Às vezes a amostra não faz sentido, porque eles fazem vários ao mesmo tempo, então faz mais sentido talvez acompanhar o colaborador. Tem que avaliar isso direitinho.
Mas a ideia é exatamente a gente ir acompanhando essa amostra ou esse colaborador e traçar o caminho que está sendo traçado. E a gente usa, aqui vocês vão ver que tem 4 cores, tem vermelho, verde, amarelo e azul. Estabelecer uma ordem de ranking também entre essas movimentações de acordo com frequência. Então, essas movimentações que estão traçadas com vermelho são movimentações muito frequentes, que quando a gente traçou na folha de papel ficou tudo riscado, assim. E essas azuis, por exemplo, provavelmente aconteceram uma vez só, aconteceram 2 vezes, movimentações menos frequentes. Então, essa categorização que a gente tenta fazer. Sobre o método SLP, ele é baseado em 3 principais categorias, principais etapas, na verdade. A primeira é a matriz de relacionamento, segundo, o diagrama de relação, e terceira, a alocação na planta. A matriz de relacionamento, então, ela que faz essa categorização de importância de proximidade. A gente tenta categorizar todas as relações entre todos os locais do meu processo ali, entre absolutamente necessária, especialmente necessária, importante, proximidade normal, ou sem importância e relação inexistente, que a gente acaba só utilizando um deles na EPR, porque eles acabam sendo bem similares. Mas, enfim, a gente utiliza a matriz para fazer essa relação entre todos os locais e utilizar deles depois para passar para o diagrama de relação, que é basicamente ter uma visão mais clara. Basicamente, o diagrama de relação é a versão visual da matriz de relacionamento. Então, por exemplo, se 2 locais têm uma relação muito importante entre eles, a gente precisa que a linha entre eles seja mais curta possível. A gente precisa que o deslocamento entre eles seja mais curto possível. E o diagrama de relação tenta fazer isso de forma visual. E por fim, tendo essas relações todas, a gente consegue fazer a alocação na planta e concluir o layout. E por esse vídeo é isso, então. Muito obrigada pela atenção. Espero não ter falado demais, espero que tenha ficado claro. E é isso. Um beijo.